na vida de uma criança. Mas se os pais usam isso para proveito próprio, o que é para proveito próprio? É quando você usa essa força para mandar a criança só fazer coisas que você quer, para a criança não lhe incomodar, para você não ter trabalho. Ao contrário, você pode usar essa força para ajudar a criança a crescer, para ensinar como agir, para ensinar como proceder, para corrigir a criança quando ela erra, para, de certo, obrigar a usar o poder para fazer com que a criança haja corretamente, com que ela evite as ações incorretas, as coisas erradas que vão prejudicá-la. Aí os pais estão usando a sua força para proteger a criança, para ajudar essa criança a crescer. Então eles recuperam esse poder de pais. E uma outra forma de ganhar o poder é quando eles vão ensinando a criança aos poucos a se governar sozinha, sem querer que ela dependa eternamente dos pais. A criança pequena, ela depende totalmente. Um bebê recém-nascido, ele não sabe fazer nada. Ele depende totalmente do poder dos pais. À medida que vai crescendo, vamos dizer, ele já consegue andar. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que deixar ele andar, mas você tem que proteger essa criança para que ele não corra perigo. Então, você protege as tomadas, você não deixa ele andar para a beira de uma escada, porque vai cair, vai se machucar. O que é que os pais fazem? Eles usam o seu poder, eles criam um sistema de proteção e eles vão ensinando a criança para ela ir aprendendo a se proteger. Então, do mesmo jeito que ele protege a tomada para a criança, que a pequenininha não meter o dedo, ele explica, olha, não pode, machuca, dói, vai tomar choque, não pode subir na janela, uma série de coisas. Isso que é tão fácil para uma criança pequena, ele vai ficando mais complicado quando a criança cresce. Então você precisa, por exemplo, deixar que a criança vá, vamos dizer, na casa de um vizinho sozinha, porque a criança já está maior. Mas aí você tem que explicar a essa criança que ela não pode falar com estranhos, que ela não pode se desviar do caminho. Uma série de coisas que você vai estar como pai e como mãe explicando os perigos do mundo, os perigos das coisas que são, infelizmente, verdadeiras, que podem prejudicar a criança, e ao mesmo tempo você vai protegendo e ensinando a criança a fazer as coisas certas para ela se proteger. Porque claro que uma hora os pais não vão proteger a criança, ela vai crescendo, eles não vão poder ficar 24 horas por dia ao lado dessa criança, amparando para nada atingir. Isso não é educar, né? Quem educa, ao invés de querer que a criança fique sempre protegida, ele vai querer que aos poucos ela vai crescendo, ela vai sendo capaz de ela mesma tomar as decisões certas, ela mesma se proteger, ter uma coisa que a gente chama de autonomia. Então, os pais que usam o seu poder adequadamente, eles, através da proteção à criança, eles vão ensinando para que a criança um dia não precise mais de proteção, evidentemente quando a criança já tiver condições, já tiver idade, já tiver maturidade para não precisar mais dessa proteção. Bom, aí vem uma pergunta que também tem a ver com antigamente. Antigamente os pais sabiam como educar os filhos, não sabia ninguém ensinar. E uma coisa que os pais me perguntam muitas vezes é por que os pais precisam aprender como educar os filhos? Se antigamente eles sabiam, por que hoje tem até curso para dizer aos pais como educar os filhos? Primeiro tem uma coisa, o mundo mudou muito do que era quando a gente era criança ou quando nossos pais eram crianças. O mundo é mais complexo, mais complicado, o mundo é mais perigoso, né? Antigamente a vizinhança mais ou menos toda se conhecia, então era mais fácil, não circulavam pessoas estranhas que podiam prejudicar a criança. Você não tinha, por exemplo, televisão o dia todo, trazendo informações que nem sempre você acha correta para seu filho. Então, o mundo mudou. E as crianças de hoje, por causa disso, elas também são diferentes. Elas têm outras informações, elas vêm com perguntas que nós não imaginávamos que elas fossem capazes de fazer. Elas estão sofrendo influências que nós não sabemos muitas vezes. A gente observa, por exemplo, que as crianças, elas, antigamente, elas podiam passar a infância toda sem nunca verem um ato de violência. Se aquilo não acontecesse perto da casa delas, elas não iam ler jornal,
pode ver a qualquer momento na televisão um crime, uma violência, uma coisa que não está acontecendo perto dela, mas está entrando na vida dela pela televisão. Então, por causa disso, há muitas coisas para aprender que antigamente não havia. Uma outra coisa é que hoje cada família precisa ter seu sistema. Antigamente, na maioria das vezes, o que uma família dizia que tinha que ser certo, todas concordavam. Então, muitas vezes, a criança fazia uma travessura, fazia uma arte na rua. A vizinha chegava e reclamava e dizia: olha, não faça isso porque está errado. E acontecia que, quando a mãe sabia, concordava com a vizinha, porque a gente diz assim, os valores eram os mesmos, os princípios eram os mesmos, havia uma coisa por igual. A escola concordava, quer dizer, havia um sistema único. Hoje não. Você vai ver que você cria seu filho de um jeito e o vizinho cria de outro jeito o filho dele. E seu filho tem que saber que ele vai ser criado no seu sistema, não é no sistema do vizinho. E o filho do vizinho a mesma coisa, precisa respeitar a diferença, mas tem que conviver com isso. Então, isso faz com que precise que os pais leiam, aprendam, conversem, né? Discutam um pouquinho para estabelecer como é a educação. E por último, por que os pais precisam aprender como educar os filhos para eles saber como usar bem o seu poder de paz? Hoje em dia, com essas mudanças todas, os pais muitas vezes têm a impressão de que o poder deles não é respeitado. Muita gente está lá para saber, você agiu certo, você agiu errado, todo mundo dá opinião. A mãe reclama uma coisa com o filho, aí tem sempre ou alguém da escola, ou algum outro parente, ou vizinho para dizer, não devia ter reclamado. Se ela reclama, se ela não reclama, tem alguém para dizer, devia ter reclamado. Se ela bate, uma pessoa diz, não bata. Se ela não bate, uma pessoa diz, bate. Então, existe muita interferência no poder dos pais. E muitas vezes os pais ficam sem saber o que fazer. Eles pensam assim, eu estou agindo certo, eu estou agindo errado, eles ficam inseguros. E na hora que eles procuram se informar, eles vão também, não apenas alguém vai dizer como eles devem proceder, mas principalmente o que a gente está fazendo aqui. Vai trazer para eles uma série de informações para que eles possam decidir e que possam se sentir fortalecidos no seu papel de pais. Por isso que é importante que os pais aprendam, né, como educar seus filhos. Bom, aí a gente vai para uma coisa que é assim, e como é mesmo que os pais podem educar bem os seus filhos? Eu vou dizer, vou usar um termo e vou explicar. Eles precisam usar a disciplina indutiva. Disciplina indutiva é um termo técnico, a gente não precisa decorar. A gente precisa saber o que é disciplina indutiva. Disciplina indutiva é quando você explica a criança como ela deve agir. Você não sai reclamando e brigando porque ela não fez uma coisa. Você diz assim, olha, Fernando, quando você chega na escola, você precisa guardar os seus livros. Você não pode deixar... entrou pela porta, deixa na sala, senta e fica assistindo televisão com a farda da escola. Você não simplesmente grita com a criança e diz, que menino porco, que menino desorganizado, eu arrumei a casa toda. Na disciplina indutiva, você chega para a criança e diz, olha, a casa está arrumada, a casa é de todos e você precisa aprender a colocar as suas coisas no lugar certo. Então, na hora que você chegar da escola, antes de sentar para assistir televisão, você vai no quarto, aí deve ter o lugar certo, você coloca sua mochila aqui, você coloca farda, sapato, troca de roupa, e aí você vai fazer o que quer que seja. Isso é disciplina indutiva, você explica à criança qual é a forma certa dela agir. Além disso, você vai mostrar para ela o que acontece se ela agir mal. O que acontece se ela larga tudo à toa? Ela desarruma a casa, ela pode causar um acidente se tiver um irmão pequeno, se tiver um avô idoso, deixa as coisas à toa, alguém tropeça, alguém cai. Então, não é que você vai dizer a ela o que vai acontecer, tipo, vou botar você de castigo, vou lhe bater. Não é uma ameaça, é assim, ó, uma pessoa que mora com outras pessoas, ela precisa se organizar, porque o espaço é de todos, senão ela pode causar prejuízos, ela vai causar desconforto, a casa vai ficar feia. Então você está explicando que o comportamento tem uma consequência, e isso é disciplina.
possa trazer para a criança algum castigo. Mas você tem que fazer isso com cuidado, que a gente vai ver daqui a pouco o que é esse castigar com cuidado. Não é uma coisa pelo castigo, daqui a pouco eu vou falar. Antes eu quero falar de um outro termo técnico, que é a disciplina coercitiva. Eu disse, os pais podem educar bem se eles usarem a disciplina indutiva. Eu disse o que é induzir a criança a fazer a coisa certa. Isso tudo que eu expliquei até agora. Mas eles devem também evitar uma coisa que a maioria de nós foi educada, que é a disciplina coercitiva. O que é a disciplina coercitiva? É castigar a criança toda hora, é bater na criança à torta e à direita, é ficar ameaçando. Ah, você está fazendo isso? Você vai ver. Uma hora dessa eu lhe pego. Você vai ver, vou falar com seu pai. Você vai ver, vou contar para os seus amigos que você fez isso, que você agiu dessa forma. Isso é ameaça. É isso que se chama disciplina coercitiva. A pessoa procura colocar a criança num estado de tensão para ela ter medo e não fazer as coisas erradas. Isso é que é disciplina coercitiva e isso não vai produzir uma boa educação, né? Não vai ser bom para a criança. Então, os pais podem educar bem os filhos usando a disciplina indutiva, evitando a disciplina coercitiva, que é essa coisa de fazer medo na criança, e sendo ao mesmo tempo exigentes e amorosos com os filhos. Reparem que a gente vai explicar daqui a pouco, os pais precisam exigir o bom comportamento e ao mesmo tempo ser amoroso com a criança. Precisam disciplinar a criança e ao mesmo tempo acolher a criança. Como é que ele vai fazer isso? Bom, antes a gente vai ver por que essas formas que eu falei, elas são melhores. Eu disse, por exemplo, que explicar a criança como ela deve agir, mostrar o que vai acontecer, castigar com cuidado, tudo isso é melhor. Por que será? Primeiro, tem uma diferença entre explicar e explicar demais. Os pais hoje, a gente vê assim, mas eu explico tudo para ele, eu converso com ele, eu falo com ele e ele fica sempre questionando. Explicar é você dizer, como eu dei um exemplo. Olha, você não pode chegar da escola e deixar tudo à toa. Você está, digamos assim, desfazendo do trabalho que eu tive para arrumar a casa. Você está arriscando um acidente, porque se alguém tropeçar na mochila, você está colocando a casa feia, a casa de todos. Isso é explicar. Outra coisa é a criança ficar, mas e isso? Mas e aquilo? Mas e aquilo outro? E você ficar explicando e reexplicando e reexplicando, aí não dá certo. Então, quando você vai explicar, você vai dar uma informação à criança por que aquela ação é correta. Nem sempre a criança concorda. Principalmente se for maiorzinho, às vezes ele acha que, não, isso é bobagem. O que tem as coisas pela casa? Bom, aí você vai dar a regra da sua casa. Você vai dizer, olha, isso está certo, eu sei que está certo. Aí você usa o poder dos pais. E você vai fazer desse jeito. Ele já teve a explicação. Você não precisa ficar prisioneiro de 1000 respostas que ele vai te dar e 1000 perguntas que, na verdade, tem como objetivo impedir que você faça aquilo que você quer fazer. O menino, então, a criança, então, ele pode não concordar, mas ele precisa obedecer. Criança ou adolescente, né? Bom, eu falei também que é importante mostrar o que vai acontecer quando o filho agir mal, né? Você tem que dar regras que sejam importantes, que tenham sentido para a criança. Então, por exemplo, claro que uma pessoa não pode deixar a